nossos milhares, quiçá milhões de fãs, conseguir. O homem está aqui. Presidente Fábio Bentes veio ao Nós Queiroz para trocar uma ideia, bater um papo. Tem muita coisa para a gente falar, mas primeiro, Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar. Seja bem-vindo ao Nós Queiroz. Que agradeço, Paulo. É sempre um prazer a gente poder estar chegando na casa dos torcedores azulinos e poder esclarecer algumas coisas que estão aí no imaginário da imensa nação azulina, né? Acho que tem muita coisa que é pertinente, mas muitas das coisas são criadas assim, são criadas às vezes umas imagens equivocadas, mas é bom ter essas oportunidades. Eu sei que o bate-papo com você aí vai ter um nível suficiente para a gente poder esclarecer o que for necessário. Bora saber o que tem de imaginário, o que tem de realidade? Então eu já te peço, eu já te chamo. Vem com nós, papi! Salve, nação queirozense. Pô, um papo que eu estou muito feliz de ter, porque tem muita coisa para a gente falar, mas antes, like, te inscreve no canal, te torna membro. A galera dos outros times, Fábio, nesse quadrangular, abraçaram o Nós Queiroz, ABC, o Colossal Vitória. Então diz de onde tu tá falando, se tu não conhecia, esse homem aqui é o presidente do Clube do Remo. Todos os conteúdos da Nós Queiroz são patrocinados, obviamente, pela Bet Nacional, link na descrição. Sem mais delongas. Eu tinha um monte de jeito de começar a bater esse papo, mas eu vou começar de um lado. A porrada seca veio o quê? Um mês? Menos? Acho que desde a reta final ali, aquele jogo não, mas não vai ficar entre os 8, a tua coletivo, que é um mês, 20 dias? Mais ou menos. De lá, do que tu falaste, pra cá, algo mudou na tua percepção, na tua análise, na tua autoavaliação? Tipo, cara, mudou. Eu pensei em mais algumas coisas, ou não, é aquilo mesmo que estava ali naquele bate-papo? Talvez ali eu precisasse ter me explicado melhor em alguns aspectos, né? Ainda tinha porque impacto, gerou ainda algumas dúvidas e tal, mas acho que é aquilo, a análise é muito daquilo ali, mas algumas coisas talvez precisassem ter sido melhor explicadas ali, mas naquele momento, ainda no impacto, a gente acabou sendo superficial em alguns pontos, e gerou algumas dúvidas, algumas interpretações equivocadas, enfim. Que é natural também, estava todo mundo muito impactado. Eu acho que agora, passado mais aí alguns dias, eu acho que o próprio torcedor está racionalizando e está vendo que também, eu até utilizei esse termo lá e repercutiu errado, não é nenhum fim do mundo não classificar. E naquela hora, talvez para todo torcedor azulino, era o fim do mundo. Era o fim do mundo. E eu entendi depois que talvez foi mal colocado, mas a intenção de colocar isso é mostrar que a vida precisa seguir, que não é a primeira nem a última eliminação que uma equipe vai ter da grandeza do Clube do Remo, que isso acontece, né? Claro que a gente, todo mundo, e eu inclusive estou muito triste com ter sido eliminado, claro que era o nosso principal objetivo, claro que nós investimos para acontecer o oposto, então a gente tinha como objetivo que o oposto acontecesse, mas assim, não deu certo, né? E não é o fim do Clube do Remo, não é a partir dali que o Clube do Remo deixaria de existir, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis colocar. Entendi. Talvez eu não tenha me explicado direito, mas esse foi um termo que ficou mal colocado e algumas pessoas, ou por não entenderem corretamente, ou por má intenção, distorceram. Surfar numa ondinha de raiva. É isso. Eu vou te falar o que eu falei. Eu fiz um breve, que eu entrei na moda do React. Eu fiz um React da tua fala. E a minha chamada foi um pouco... Depois vocês vão dizer, tu não fala na hora. Foi tipo mais do mesmo. E eu queria ir um pouquinho mais além, depois eu vou fazer pergunta dos membros do canal. Então se você quiser, na próxima bate-papo e tal, ter a tua pergunta aqui, te torna membro, o link está na descrição. Não precisa me dizer quem, nominar. Se quiser, fica à vontade. Tu te decepcionaste, não é tipo, eu imaginei uma coisa, não andou, eu imaginei alguma coisa do meu jogador, não, mas ele foi profissional, mas não rendeu, isso é uma coisa. Tu te decepcionaste com quem estava ali? Decepção, tipo, filha da puta, eu nunca imaginei isso. Do elenco, do staff, porque eu sei que tu és um cara muito presente, a gente vai tocar nisso. Então, eu queria te fazer essa pergunta.
vou te falar, me deu essa percepção. Sim, me decepcionei. Evito falar nomes para evitar algum desdobramento, mas me decepcionei. Eu acho que tanto do staff como eventualmente de atletas também, que a gente esperava mais e que não só pelo rendimento, mas por outras atitudes. Não roubou, treinou, foi mal, mas foi um profissional. Pronto. Perfeito. Existem essas duas situações. Existem profissionais Eu acho que isso treinaram, tentaram, mas não estavam numa fase boa, não deram uma produção. Eu vou te dar um exemplo. Neto Moura. Neto Moura é um exemplo clássico. Eu vou pegar só ele para falar do time do ano passado. Cara, Neto Moura hoje é a segunda maior nota em todos os jogos, maior média do que o Cruzeiro. Está com grande chance de ser o craque da B, é o maior número de assistências, o maior número de passes certos, o maior número de passos longos certos, enfim. E ano passado não encaixou. Mas era um cara trabalhador, correto, honesto, entendeu? Ele chegava cedo. Chegou num momento também complicado, mas assim, observa, ele não roubou o Remo, entendeu? Ele não encaixou. Não pareceu, pelo menos. Não roubou. Tô te afirmando, ele não roubou a gente. Era sério, trabalhador, não se metia em farra, em barca, não estava envolvido em outras situações que pudessem atrapalhar o desempenho. Ele simplesmente foi um cara colocado... Ele entra naquela categoria assim, como é que esse cara não deu certo em Belém? Time. É isso. Ele é mais um para esse rol. Tem vários, né? Mas enfim, esse é mais um. Isso, por sinal, tem que ser uma tese de mestrado, né? Para entender essa adaptação aí que muitas das vezes prejudica. E aí nos faz pensar, por exemplo, quando é atribuído a gente... Pô, não sabe contratar, só traz bomba. Não era uma bomba. Era um cara que era observado, os números eram favoráveis, as características tinham a ver com a divisão, né? Tanto é que ele está indo bem, mas não encaixou. Então, é uma coisa que não é uma ciência exata. Então, me incomoda muito quando rotulam dessa forma. Quando é aposta, a gente diz que é aposta. Nesse ano a gente trouxe Luan, Veraldo e tal, não deram certo, mas era uma aposta, eu falei que ia ser aposta. O próprio PH, o lateral e tal, que era um cara muito profissional, trabalhador. Todos esses foram profissionais com a gente, não foram. Só que não encaixaram, mas a gente sabia que não era, a gente não estava apostando nas nossas fichas. E o Remo não ficou entre os 8 por causa das apostas iniciais também. Vamos deixar isso claro, né? Tipo, deveria ter contratado todo mundo no início. Eu não tenho essa opinião, que muita gente falou isso porque o Paysandu fez o contrário, né? Não, mas é um complicador, deixa eu só logo responder, se for voltar depois a gente volta de novo. Mas é um complicador porque no início do ano, para te conseguir montar um time decente, tu concorre com mercados complicadíssimos, como o mercado de São Paulo, por exemplo, que é o principal mercado hoje de estadual. Então, para te trazer os jogadores certos, as peças certas, naquele momento é muito difícil, entendeu? E outra, muitos dos que vocês trouxeram pré-brasileiro, vocês já estavam apalabrados, ou seja, o planejamento estava andando. Não, foi feito durante todo o estadual. Isso que me falou foi o Pandolfo quando conversou comigo. Mas, fizemos vários pré-contratos no decorrer do Paraense. Isso. Não foi uma coisa feita numa folgadilha, entendeu? Foi discutido a característica, enfim, o jogador que seria, né? Tanto é que quando a gente ainda estava no período de decisão do Paraense, começou a chegar. Perfeito. E nem atrapalhou, né? Ganhamos de 3-0 primeiro, depois perdemos 3-1 e fomos campeões. Eu fiz a crítica, atrás depois, rapaz, tá no meio de uma decisão. Olha nós já estávamos a 3-4 dias da estreia. Se a gente estava depois, eles não iam poder estrear. Perfeito. Normalmente eu faria isso, mas naquele momento não tinha outro contexto, porque montou as competições. E é tudo a crítica, o elogio, óbvio que tem análise, mas há contexto no meio. Sim, mas e a decepção? Cara, a decepção esse ano existiu. Ou no outro, ou em ambos? Em ambos, cara. Em 2021 e 2020 eu tive algumas decepções. Mas quando o sarrafo sobe, a gente começa a ter um nível de exigência maior, a gente começa a perceber que foi a B, algumas situações que não eram compatíveis, né? E por isso a gente fez algumas mudanças do ano passado para esse ano. Só que algumas escolhas feitas pela gente, tanto no nível de staff quanto no nível de elenco, infelizmente, não tiveram o resultado que a gente esperava, né? Então, muitas das vezes a gente faz, gera algumas expectativas e aí está muito associada a decepção com as expectativas que são geradas. Obviamente que não se gera muita expectativa daquele que não mostrou, mas daquele que já mostrou, que tu julga que tem a competência para dar conta. E é dele que tu tem que cobrar mesmo. É desse que tem que cobrar. É o que veio. Então, é compatível. Essa decepção é compatível com isso e a gente ficou assim, mas é um constante aprendizado. Eu costumo dizer que depois desses 3 anos e pouco aqui, acho que ainda tem muita coisa ainda para aprender. A gente já aprendeu bastante, mas ainda tem muito o que aprender porque é muito intenso, é muito... Mas é que eu vou pensando em outra, né, Fábio? No futebol, não tem jeito, é uma gangorra. Tu tava, eu vou usar o termo, na merda, sai um pouco da merda, sai muito da merda.
Entendeu? Merda que eu digo, Perfeito. são 15 anos. Tá claro. Aí, porra, vai, pô, entra num período que eu bati um papo contigo lá atrás, que ninguém imaginava, porque era um período de sem torcida, sem match day, babá. Chega no auge. Série B e depois de um jeito. E aí o requinte de crueldade é sacanagem, né? Não é só o cair, não é que o Remo ficou disputando, é o jeito. Nós entramos na zona no início, perto do meio do campeonato a gente estava na zona, depois a gente reagiu. E reagiu de uma forma de ficar em oitavo. Isso. Esse time horroroso ficou em 9º lugar, 8º, 9º lugar. Esse time horroroso, com menos gente do que depois quando caiu. É isso. E aí depois foi inexplicável o que aconteceu. Tu ainda não tem explicação, Fábio? Cara, eu tenho sim algumas, tanto é que a gente mudou algumas coisas internamente por conta disso. A gente não fica anunciando. E às vezes... Mas tu pode falar alguma coisa? Vou falar algumas coisas aqui, mas assim, eu, né, ganhei uma fama que, na minha visão, é equivocada, de ser omisso. Mas eu tenho uma análise clara por conta disso. Eu tenho uma análise clara por isso. Antigamente, no Remo, fazer alguma mudança drástica, tu fazer uma reprimenda, ou tu fazer alguma mudança, tu tinha um palco. Tu ia para a imprensa, falava na rádio, ia para o jornal, enfim... E agora, não é que a gente deixou de fazer, a gente só não expõe para fora, a gente resolve dentro de casa. Então, muitas das vezes, passa uma imagem, isso é profissionalização, tá? Isso é profissionalismo. Tu expor para fora não é profissional, porque, inevitavelmente, tu está envolvendo outras pessoas. E são profissionais, inclusive, que podem te responsabilizar por isso. E mesmo com boa intenção, tu pode cagar lá dentro. Pode cagar e gerar uma indisposição generalizada, até porque isso... acertar no que não veio. Não existe nada pior, por exemplo, que um treinador, para pegar um exemplo fora de mim, falar depois do jogo que a culpa foi dos jogadores, que os jogadores dizem aquilo outro. É por isso que, via de regra, o treinador chama a responsabilidade para ele. Eu sou o culpado. Lá dentro ele vai comer o cara, no meio, entendeu? Mas na entrevista, se tu vê, é quase um praxe de todos os treinadores. Eu sou o culpado, eu errei, blá, 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 blá. É isso. Da mesma forma, a gente não faz isso externamente, a não ser quando termina o ano e a gente vai fazer a avaliação, a gente coloca as críticas, mas ainda assim a gente tem o cuidado de não gerar algumas situações. Então, assim, por exemplo, o Bainão, ali, o ambiente do futebol, tinha alguns vícios enraizados ali há anos e anos e anos, coisa que acontecia ali desde sempre, desde que o mundo era mundo, que era o hábito, né? Tem alguns funcionários lá, tem muito tempo de casa, então eles se acostumaram a trabalhar e agir de algumas formas. E devagar a gente vai mudando isso. Isso vai desde cumprimento de horário, de tarefas, passando por comportamentos, começar hábitos. A entender que ali é uma empresa. E aí, cara, havia um ambiente de permissividade ali dentro, porque era um finge que eu te pago e um finge que eu trabalho, né? Quando eu assumi, a média de atraso salarial lá era 7, 8 meses que o funcionário tinha ali. E não era tudo seguido, não eram os últimos 7, 8 meses. Os caras faziam o seguinte, os caras terminavam 2017 devendo 2 meses. Aí virava 2018, começava a pagar como se não tivesse esses 2 meses. Aí terminava 18 devendo mais 2 meses. Aí todo ano ia sobrando. O ano tinha 10 meses. Tinha 10 meses. Aí ia sobrando e ia ficando. E os caras iam deixando pra lá. Entendeu? E se um cara desse saísse do clube, ele só pode cobrar 5 anos para trás, né? Pela legislação. Então muita gente que está lá há 15, 20, 25, 30 anos, até mais, perdeu muito salário aí há mais de 5 anos. Mas o que é que eu fiz? Eu digo, não, esses 5 anos para trás que a gente assumiu, a gente vai acertar as contas. E fui. Só que em paralelo a isso, a gente começou a organizar. No primeiro ano, como ainda era um período de arrumação, a gente tinha alguns problemas mais macros para resolver. Eu costumo conversar com as pessoas mais próximas e eu tenho pouca oportunidade de falar isso em entrevista, é legal a gente estar nesse bate-papo agora, porque eu sei que tem um pouco mais de tempo é melhor. A gente optou, não adianta resolver tudo ao mesmo tempo, não vai ser possível. A gente começou, justiça do trabalho, questões estruturais, aí passa pelo Bainão, centro de treinamento, NASP, etc., né? Dar melhor condição de trabalho, resolver atraso salarial, resolver a credibilidade do clube para fora, pagar em dia quem está aqui, enfim, né? Qualificar algumas coisas. Então, foi a prioridade. Se eu fosse gastar energia com outras situações, a gente não ia conseguir ter resolvido essas. Muitas das vezes a gente perde muito tempo e muita energia com coisas menores e acaba das maiores. 2019 foi assim, 2020 boa parte foi assim. No final de 2020, já na pandemia, né, aí que a gente não podia, né, do meio para o fim de 2020, a pandemia começou em março, né, aí que a gente não tinha muito como fazer. Mas quando a gente conseguiu acesso, a gente fez uma reunião, eu lembro bem desse dia, eu disse, cara, agora a gente vai ter que tratar
o miúdo, o dia a dia, aquela coisa que incomoda. Aquele acesso, ou ele veio... Cara, a gente trabalhou para isso, né, cara? Mas não foi uma surpresa, mas a gente olhava... 22 e tal. Não, a gente colocava... 19 a gente sabia que era muito difícil, nós montamos um time ali para arriscar a competição. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha como honrar, né? Colocamos como uma das prioridades a reabertura do Bainão. Foi o Márcio Fernandes e que a gente montou um time. Né? Quase foi. Na última rodada, no jogo contra o Paysandu, a gente estava ganhando e estava passando. Depois o Paysandu empatou, a gente estava passando. No último minuto teve o pênalti lá. O gol do Juventude. Que aí teve a história do gol do Juventude, que teve no último minuto um pênalti, o goleiro defendeu e depois o cara fez na sobra. Tá. E em seguida, nos descontos, já teve essa história do gol do Juventude. Que alguém na imprensa falou, na rádio, eu acho, salvo engano. Abner, né? Acho que foi o Abner, né? E aí começou a repercutir na arquibancada. Só que eu tava com o aplicativo aberto. E o banco começou a comemorar. E eu gritava, a minha cabine era pressa deles, vão pra cima! Não tem gol nenhum. Foi um desespero que os caras achavam. Que teve umas saídas e umas lesões. Ali foi decisivo. Mas enfim, aí voltando. Aí no final início de 21, estamos numa Série B agora, cara. Série B exige um nível de exigência. Nós vamos trazer um outro nível de jogadores também. Entrou um Guerezinho, mas nós vamos ter um outro nível de jogadores também. A gente precisa mudar o dia a dia aqui. A gente começou a botar o dedo em algumas feridas. Inclusive porque esses jogadores vão te cobrar outro tipo de atitude. De atitude, mais profissional no dia a dia e tal. E aí começou. Isso obviamente feriu suscetibilidades e tal. E a gente começou a ter algumas dificuldades de ambiente inicial, entendeu? Mas que no decorrer do ano, a gente tem muita gente ali comprometida com o clube também, né? A gente foi conseguindo ajustar e a coisa se arrumou. Mas eu acho que quando a gente trouxe e montou o elenco, os que permaneceram do acesso, eles meio que se fecharam e se blindaram. E aqueles que vieram da situação de vir para jogar uma Série B, meio que se aproximaram. E aí, sem que se percebesse, aí é culpa de quem está ali cuidando do dia a dia do ambiente, né? Sem que se percebesse, se formou nitidamente dois grupos, né? Isso a gente já viu já na reta final e tentou intervir para que isso não acontecesse. Mas aconteceu. E eu acho que isso foi decisivo, tá? Eu acho que chegou um momento que alguns desses que vieram de fora, que aí não geraram identidade com o clube, e um dos motivos disso foi porque eles jogaram praticamente o campeonato todo sem torcida, eles não tiveram essa experiência de conhecer a torcida antes, eles foram conhecer no jogo do Náutico. Depois que reabriu a torcida, a gente teve 5 jogos. Teve 5 jogos. O primeiro jogo foi do Náutico, foi o único que a gente ganhou com torcida. Único. Tipo, no último minuto, gloriosa com aquele gol do Jefferson. Aí ganhamos, aí depois, eu vou errar a ordem provavelmente, mas eu sei que foi Londrina, Ponte Preta, Goiás e o fatídico Confiança lá, que ainda assim a gente tinha a chance. Mas 5 jogos, uma única vitória no primeiro jogo com torcida, entendeu? Os caras sentiram, não tinham identificação, meio que, eu imagino, né, que no imaginário do cara virou como, cara, esse cara aqui, porra, e aí ele não sabia como agir, não sabia como se comportar, porque a gente tinha tido grandes atuações, até então a gente tinha tido jogo com o Vasco, com o Cruzeiro, e tinha ido bem, tinha jogado bem, porra, tinha ganhado, inclusive, ganhamos ambos em Belém. E tem um detalhe, no meio dessa cagada toda, já na derrocada, tem uma vitória do Cruzeiro lá dentro do que é a vitória do rescaldo. Tipo, mano, depois dessa a gente ganha uma e pronto. Que foi a do Cruzeiro lá dentro. Que foi a do Cruzeiro. Nós tínhamos, acho que, perdido 2. Foi ali que fica um ponto, e aí fica 2 pontos. 3 pontos, que a gente teve 2 empates. Empate Vasco, empate Confiança. Ali a gente fica 1 vitória, 3 pontos. Se fosse 3 empates, a gente também tinha passado. No Goiás, acho que a gente tomou no finalzinho. Tava 0-0. Não vamos nem falar dos erros individuais. Que é outro debate. Mas eu tô indo pro geral. Tem outras coisas, né? A gente não pode ser mais assim. Senão tu vai começar a apontar o dedo. Isso. E aí, eu acho que essa galera sentiu. A galera que já tinha jogado com o público antes da pandemia, já estava meio que acostumado. Esses remanescentes... O acesso é sem público? Sem público, totalmente sem público. Todo brasileiro. Mas alguns já tinham chegado no início do ano, entendeu? Então já tinham experimentado no Paraense, inclusive repar no Mangueirão com público, entendeu? Teve no início do Paraense e tal. Então há esse sentimento de que jogar com o público era novidade para a maioria que estava ali, entendeu? Esses que vieram posteriormente. E acho que eles sentiram. Mas eu acho que isso foi o segundo fator. Então teve essa questão da formação de grupos que a gente, quando percebeu, já não conseguiu
já era um pouco tarde quando foi percebido, e aí as pessoas que cuidavam do dia a dia que deveriam ter percebido isso antes, mas ainda durante o campeonato a gente percebeu, mas já foi perto dessa reta final. E aí tentamos algumas intervenções, tiramos e afastamos alguns atletas por isso, né, para tentar criar essa volta dessa sinergia de todos num só objetivo. E depois teve a questão da volta do público, que atrapalhou sim. Não tem jeito, cara. Atrapalhou. É terrível olhar isso e ver isso como uma dos motivos. Senão vai entrar o mas fim do mundo igualzinho. Os caras não os tiveram... Os caras amarelaram. Amarelaram. Os caras chegaram ali, já tinha um grupo ali que tinha focos de rivalidade, de briga interna, por causa dessa divisão de grupos, um ciúmezinho. E aí quando entrou a torcida, parece que não houve o casamento, entendeu? E a torcida não tem culpa nenhuma. A culpa é dos caras que não tiveram capacidade de jogar. Para ficar claro, é óbvio que isso era para ser o algo mais, e não foi. E começa com um jogo icônico, pô. Era para dali... abraçar e vai. 50 minutos, ganha. E a torcida abraçou. E eu quero te dizer, nós, que até o último jogo, cara, contra Confiança, mesmo com os 3 fracassos anteriores, Londrina, Ponte, Goiás, a torcida foi junto. Não, tô falando do exemplo da Série B. Até porque era possível demais, pô. E cara, lembrem. E para prorrogar da Série B, alguns dias depois, cara, da gente ter sido rebaixado, tava lá todo mundo enchendo o Bainão para enfrentar o Paysandu, bicho. Pra gente ganhar do Paysandu dentro do Bainão. Mesmo vindo de um empate de 2-2, cara. Isso aí, bicho, me arrepia ver o quanto essa torcida ama esse clube, o quanto eles são capazes de perdoar, né? Para poder estar junto, tanto na semifinal contra o Paysandu, perdoar quanto eu não sei, mas assim, a mágoa fica, né? Mas o cara perdoa o time e vai lá apoiar. Não, pô, tem um jogo aqui, é importante, eu vou estar lá. Entendeu? Não vai ser por falta de apoio, não abandona nunca. Mas isso tu achas que tu vais em todos os jogos, eu sei que tu tem mesmo como presidente, a pegada torcedor, tu é muito latente. Eu fui em alguns jogos, tá? Eu me dei esse direito de ir a alguns jogos. Eu tenho 47 anos, eu vivi várias décadas, boas, não tão boas, ruins e blá. Eu senti uma pegada diferente no estádio. Eu senti... Esse ano. Uma impaciência absurda. E eu vou dar um exemplo, e eu não vou dar o exemplo de fora. Eu vou dar um exemplo da mesma série. Eu vou dar o exemplo do Barradão com a torcida do Vitória. Quem está colocando o Vitória em condições, isso eu falo, a torcida que está lutando e está fazendo... O time é limitadíssimo. Limitadíssimo. Nós jogamos contra ele no início do campeonato, eu vi vários outros jogos. E outra... É a Série C, né, papai? Não vai ter o City, Então, assim, é uma impressão e outra. Eu posso ser crítico, nem estou sendo, eu senti um silêncio em algumas horas, um barulho muito... Vou dar um exemplo muito claro. No momento que o Remo, naquele jogo, estava... Eu acho que foi contra a Aparecidense, talvez... Que o Remo uma merda, jogando mal, o Remo começou a reagir, acender o sinalizador. Eu falei, cara, vai catar, irmão. Surreal. Surreal, porque não tem, enfim. Acho que foi time, né, cara? Os caras tiveram um time totalmente equivocado. Alguém me disse, Paulo, se não fosse os caras pressionando, não, mano. Era a gente, A gente tinha acabado de perder um gol. O Brenner tinha cabeceado, o cara tirou meio que perto do gol, se o zagueiro não tá lá, a bola entrava, enfim. Deixa eu começar a falar dos meus membros. Saulo Vanzler. Opinião dele, tá? Claro. Houve falha nas contratações do staff do futebol por desconhecer, eu não concordo tanto, as competições. E o Daniel Xavier, que também é membro, eu vou emendar. Por que não contratar para algumas funções gente relacionada ao clube? Sei lá, ex-jogador, como tem, na coordenação técnica... Talvez, né, na coordenação ou para base. Depois eu vou falar de base. Isso é uma coisa que passou, teve falha. Lembra? Tu mesmo falaste. 21 era um jeito, eu mudei para 22. Vai ter uma terceira mudança? Eu acho que a mudança no modelo, não. Nas peças, sim. No critério de escolha de algumas peças, sim. Inclusive do staff. Do teu executivo, do teu coordenador que vão manter as funções. Mas acho que o modelo é esse. Eu acho que é o modelo mais adequado que eu entendo para o futebol atual é esse. Só com ajustes. Só com ajustes no perfil.
Mas, assim, E de função? acho que teve, sim, em alguns momentos, erros, equívocos e tal. Mas é aquela coisa, né? Após concluir, é muito fácil a gente olhar para trás e ver, pô, eu errei nisso. Mas no momento de decisão, a gente levou em consideração uma série de fatores. Vou dar um exemplo aqui. Um cara que nem acho que seja tão responsável pelo resultado do campeonato, mas que, enfim, que é o caso do Ney, por exemplo. O Ney é um cara que tem uma rodagem fantástica, é um cara que tem uma experiência Eu falei com as pessoas nas 3 divisões, ele tem um relacionamento fantástico. Muita gente conhece, ele já teve aí em grande time, já teve inclusive campanhas campeãs da Libertadores, né, no caso do Santos, vários títulos nacionais, acesso e tal, sim, mas participou, né? Então tá tem uma credencial. E tá aí o Dorival, que ganhou lá atrás. E tá aí, e indo bem, né? Indo muito bem. No Flamengo, fez o Flamengo voltar a jogar, o Flamengo estava em descendência, ele conseguiu fazer o Flamengo voltar hoje a jogar. É dia de semi, mas vamos lá, voltando. Então, não pode mistos. Então, voltando aqui. O Ney, por exemplo, veio para o Remo. Então a gente houve uma facilidade, algumas negociações, algumas tratativas e tal, entendeu? Mas talvez nesse período ele não tenha tido talvez aquela pegada que precisava para a Série C de cobrança quando houve a oscilação, entendeu? A gente não tinha aquela voz de cobrança, por não ser característica do cara. E lá atrás a gente julgou que ele, casado com o João Galvão, que é um cara que sempre foi tido como um cara linha dura, um cara bom de grupo, de segurar elenco e tal, então a gente tentou casar. Um cara com contatos nacionais, um cara experiente, estou te falando da ideia lá no início do ano. O Brenner disse que o contato parte dele, por sinal. Não, total do Brenner. Então, por exemplo, para essa parte de articulação, montagem de elenco, contato, é só ver os jogadores que a gente trouxe. E teve uma participação também de outras pessoas no clube que a gente tem que dizer que sempre tiveram muito bom relacionamento fora. Mas o Ney participou diretamente disso, então foi importante. Só que existe uma coisa que é o ambiente ali que precisa estar constantemente cobrando, individualmente e coletivamente, que faz parte da função do executivo, entendeu? E faz parte também da função do coordenador. Meio que se confunde, eles têm que ser complementares nessa tratativa. Essa é a outra pergunta. Entendeu? Eles têm que ser complementares, né? Uhum. Há essa complementariedade. E talvez não tenha dado a liga que a gente gostaria. A responsabilidade é deles, não, seria leviano se eu atribuísse só a eles, mas eles têm a parcela. Assim como eu tenho, assim como o comando técnico dentro de campo, os 2 treinadores têm, e os atletas, em primeira instância, têm também. Porque ainda que todo o resto tivesse funcionado e os atletas não fizessem dentro de campo, ali é um eixo fundamental. E assim, e sem ser uma crítica, é uma análise. Hoje, na tua cabeça, conversando com os outros, está mais definido, porque isso era uma coisa que eu perguntava, porque eu nunca tinha visto tu ou ele, e nem ele quando eu perguntei para ele. Está mais definido na tua cabeça o que faz o executivo e o que faz o coordenador? Porque é óbvio que eles têm que se falar, inclusive um ajudar o outro. Mas pode ter momento, tu acabou de citar aqui, sem falar o termo, eu que estou falando, de vaidade, de não sei o quê. Pode acontecer. Mas se as coisas estão mais definidas, inclusive para tu cobrar dele, não, mas eu vou fazer isso. Acho que a gente tentou definir uma linha de tarefas. Olha, até aqui vai aqui, até aqui vai aqui, e essa aqui vocês têm que caminhar junto e estar conversando junto. Mas eu não acho que foi vaidade, tá? Eu não acho que houve vaidade, não, só para ficar claro. Porque daqui a pouco vão dizer, eu não falei presidente Fábio, caso, eu falei que no futebol tem. Julga que teve vaidade dentro do... Não, ao contrário. Eu mesmo faço dois caras deu errado pela vaidade. 2 caras sensacionais que tiveram um comprometimento muito grande no dia a dia, que tentaram colaborar da melhor forma. Não tenho o que reclamar das pessoas e tal, mas assim, aquela liga que era esperada, ela não aconteceu, e por isso vamos trocar, né? A gente quer que o resultado seja diferente, a gente tem que mudar as peças. Exatamente. Eu me esqueci, mas eu volto. Tocaste numa parada que assim, muita gente diz que tu é omisso. Muita gente diz que tu só aparece na boa. E muita gente... Eu estou dizendo que... aqui não está na boa, né? Não, e nem não tua coisa. E aí eu vou te falar e aí a minha crítica que eu fiz naquele vídeo, que é o mais do mesmo. Às vezes, para mim, quando eu analisei o que tu falaste, tu te repetia porque eu vi mas e tal. Mas o que seria o diferente do mesmo? Não, meu irmão, fomos bem pra caramba. Eu vou fazer uma crítica ao que eu falei agora. Tu mudaste. Depois eu fui ver e tal, assim. Tu falaste uma coisa, eu não exponho, eu não boto para fora e tal. No meio desse caminho teve um momento,
com muito cuidado, não sei se tu estava na tampa e tu bateu mais forte e bateu para fora. Talvez, inclusive, a história que a gente falou de atirou no que viu e acertou no que não viu, nem era tipo, eu não sei, mas vou chutar. Um pimpão não era o alvo, ele estava ali por outros motivos, ou o João, ou o Zé. Mas os outros reagiram. Mas apanharam junto. Não teve isso. E outra, e aí a pergunta do Daniel Xavier, às vezes parece que tu age só, e por isso que tu tem que aparecer tanto. E o que eu estou gerando? Olha aí, omisso, mais do mesmo, só tá sozinho, tem que falar muito, é muita coisa de... Exato. Mas chega a ser contraditório. Então diz como é. Como é que tu decides aparecer? Como é que, por exemplo, Marcelo e Tonião, Marcelo que é um cara que eu conheço, e Tonião que tem uma experiência, que são teus vice-presidentes, como é que é esse teu mundo de relação nessa hora? Porque essa entrevista estava puto. Assim, puto não. Mas assim, tudo que foi colocado ali foi discutido. Não, mas tu não foi faria, discutido. Mas tu acabou de falar. Vou te dar um exemplo. Terminou o jogo, foi logo após o jogo lá do Atlético Cearense ali, que foi uma coisa bizarra ali. Aquele desempenho dentro de campo ali, a dar conta do Atlético Cearense, todo respeito ao trabalho que eles fazem lá, mas aquele jogo era pra gente ter passeado. Não existe a gente ter tomado 3 gols. Tudo bem, não precisava passear, mas também não precisava ser passeado. Né? Não, mas não existe tomar 3 gols da forma como tomou depois de o empatar. time... Não, e depois de empatar, pronto, não vamos virar e vamos terminar na frente. Mas era jogo que dava pra gente fazer resultado, inclusive. Sabe que aquele empate te classificaria, né? O empate classificaria, mas a vitória mais ainda. Entendeu? E a gente foi em busca da vitória. E tinha premiação até para esse jogo. Então, eu não entendi aquele desempenho lá. Aquele dia eu fiz tudo diferente do que eu faço normalmente. Tá, mas ali dentro. Eu cheguei soltando porta no vestiário, quebrando coisa, até depois me arrependi, mas acho que teve um efeito positivo, porque houve um sacolejado. E depois do jogo a gente reuniu eu, Tonião estava em Fortaleza, João Galvão, Ney Pandolfo, o treinador. Então, assim, houve uma reunião para a gente definir quem sairia e o que estava acontecendo para que tivesse aquele desempenho, não só daquele jogo, né? E a gente definiu em conjunto os nomes. Quando a gente define em conjunto os nomes, entendeu? E definiu algumas mudanças na cobrança diária, a gente primeiro comunicou todos eles, sim. Né? E depois eu fui para fora, porque ali era o momento extremo, que aí eu digo, não, é preciso dar uma satisfação para a torcida, não tem como não dar uma satisfação naquele momento. E tive o cuidado de não atribuir a A, B ou C determinados adjetivos, até para não gerar um problema futuro, mas você falou uma coisa certa, muito do que foi dito ali foi pra gente que não saiu, e talvez não tenha saído naquele momento porque a gente precisasse ou não tinha uma reposição naquela posição, havia uma necessidade por conta do contexto. Mas tinha gente para sair ali. Tinha mais gente para sair ali, mas se a gente tira ali seria uma irresponsabilidade porque a gente já não ia ter gente para escalar em determinada posição. Então não tinha como ali naquele momento também tirar todo mundo que precisava sair, mas era um choque. E acho até, Paulo, que teve um efeito. A gente teve alguns resultados interessantes depois daquilo. Tu acha que se não tivesse tido aquilo ia ser pior? Ia ser pior. Tá. Não, mas a gente teve uma reação ali. Sim, tanto que chegou no último. Ganhamos ABC, ganhamos a Ferroviária. Ganhou do líder. Empatamos com o Botafogo. Enfim, o Botafogo da Paraíba lá fora. Foi um jogo ruim pra caramba. Mas empatamos, pô. Mas era Série C, perfeito. Mas se tu seguir a lógica da Série C que nunca, o objetivo é ganhar em casa, empatar fora... Não teve o Atlético Cearense, nenhum desses momentos teve um Atlético Cearense. Depois disso, isso? Isso. Mas então, pô, tipo, ganhar do ABC e do Ferroviário é bom. Bem, uma merda. Empatar com o Botafogo da Paraíba, que estava na 3ª ou 4ª posição, foi bom, né? Mas foi bom, foi um bom resultado. Tu sabe a brincadeira que fazem, né? Tipo... Ele veio, não foi bom pra ele, pro Remo e levou o Botafogo. Foi uma... E agora eu tô zoando, eu nem acho mas no momento da escolha, a gente levou em consideração a característica do campeonato, a experiência no campeonato, conhecer os adversários, o histórico do profissional. Só que chegou aqui, não teve a liga, né? Eu acho que ele sentiu. Eu tô dando a minha... Não é sentiu, não tô pronto. Talvez ele tenha sentido... Não é o tamanho do Remo, porque também todo mundo... ouvi alguém falar, o G2 tremeu aqui. Falei, bicho, o G2 ganhou dentro do Mineirão lotado, fazendo 2 gols lá. Jogou Champions. Para. Mas a torcida do Remo, nada, rapaz. Para. O que eu estou dizendo é, sentiu o tamanho do desafio. Pode ser que daqui a 5 anos o Guzmão volte e ele esteja pleno. Tem uma coisa assim que eu aprendi nesses anos. O jogador precisa comprar a ideia do treinador.
você não torna o treinador melhor ou pior. Mas se o elenco não comprar o que ele está propondo ali, não vai dar liga. Uma coisa que o Bonamigo tem com facilidade é isso. Ele conseguiu, às vezes que ele passou aqui, independente do resultado... É uma outra discussão. Mas os caras compram. Mas os caras compram, Paulo. Os caras compram. Sim. Aquilo que ele propõe, os caras fazem exatamente o que ele está pedindo ali. Pode ser que não tenha um resultado. Mas se tu for analisar, vamos analisar o campeonato? Não defendendo nem puxando a sardinha. Na mesma coisa, né? Mas se tu olhar as chances de gols, as oportunidades, a gente teve muito mais com o Bonamigo como treinador do que com o Gusmão. Lógico. Entendeu? Então, assim, se criou muito mais. Em compensação, pararam de ser passaram de peneira, chegar né? na nossa área e fazer gol com o Gerson. Então, se a gente pudesse ter uma combinação dos dois... O Bonamigo do lugar do Galvão, o Gerson... Não, mas o Bonamigo cuidando do ataque e o Gerson cuidando da defesa, eu acho que teria dado livre. Mas é isso que eu digo. Olha, longe de mim fazer uma crítica ao profissional Gerson Gusmão. Eu não acompanhei o dia a dia. O que eu acho é que ele... a gente está falando do campo. E acho que ele sentiu... Caramba, eu nunca imaginei que fosse assim. Ele podia pensar... Ele falou, eu vim porque esse grupo pode me dar o que eu nunca tive. Pronto. Mas ele pode... Na hora, o tamanho, o barulho... Tudo aqui é porrada nisso, eu concordo e tal. Não é uma crítica... E acho que teve isso, faltou essa sinergia atleta-treinador, entendeu? Eu acho que as características do teu elenco pro teu treinador. Quando a gente montou o elenco, a gente montou com o pensamento do Bonamigo, inclusive, que é de propor jogo, de ir pra cima, de ter sempre uma chance com o adversário, de ficar com a bola, mas de ter também uma marcação alta. O Bonamigo sempre propunha isso. E quando tu Só que também de uma exposição maior. E quando tu via a tua torcida dizer, troca esse retranqueiro. Bicho, eu achava isso um absurdo. Bicho, eu apanhei tanto, Mas Fábio. porque é só ver número, Paulo. Eu falei, cara, número mostra que o Bonamigo nunca foi retranqueiro. Não, é o contrário. Eu acho que esse ano teve um jogo que ele jogou atrás. Um só. Que foi o Cruzeiro. Quase dá certo. E quase dá certo. Quase dá certo, não. Deu certo. Porque afinal... E pra pênalti é fantástico, né? Isso. E eu falei, cara, é o contrário. Ele tomou um gol bobo, né? De posicionamento, porque a mexida foi no escanteio. Eu não vou falar de quem é a culpa, porque é o alecrim dourado da galera. Eu nem posso falar de quem é a culpa. Mas que foi na hora da mexida e o camarada não se posicionou, né? Não, ele teve 2 erros, né? Ele gerou o escanteio e deu a coisa. Mas tudo bem que eu não vou falar do Pirloá. Mas tudo bem. Tô brincando, a galera pega no meu pé. Fábio. Mas é um grande jogador, tem que melhorar em alguns aspectos, mas eu ponho muita fé nele. Tá bom. Ok. Tudo bem. Tá. Desculpa. Como é a tua relação com o Marcelo? E como vai mudar agora? Eles têm muita decisão, menos decisão. Como é isso? Eles Paulo, te escroteiam? Cara, a gente nunca discutiu nesse período. Não é preciso. Até porque eu sou um cara muito democrático. Eu gosto de debater bem as decisões antes de tomar. Não ficam só te lambendo, não, né? Não, ao contrário, a gente diverge pra caramba. Diverge com eles, algumas pessoas mais próximas também acabam opinando e a gente procura escutar, levar em consideração. Ouço também executivo, coordenador. A gente criou uma forma de trabalhar que a decisão não é unilateral. Então, chamar de autoritário, que está sozinho, é o oposto. Isso eu nunca ouvi falar. Eu acho que se chamasse que, às vezes, a gente ouve muito quem está perto, discute muito, debate muito. Bonzinho. Cara, o bonzinho é relativo. O dia a dia, eu tenho um bom trato com todo mundo. Fui bem educado, procuro tratar as pessoas como gosto de ser tratado. Eu acho que não é porque é meu funcionário ou porque é um profissional que trabalha comigo que eu vou ter que tratar mal. Isso aí não existe. O certo, né? Correto. Eu faço isso. O bonzinho agora, quando não está rendendo, ele é cobrado. Então, Paulo, na verdade, a gente trata as pessoas como tem que ser tratado, da forma correta. Eu acho que não tem isso, entendeu? Agora, quando tem que cobrar, eu cobro. Quem me conhece sabe que a minha cobrança... Isso que estranharam lá Mas porque aquilo foi para fora. Botei o pau na mesa, atitude de macho. Bicho, isso me dá uma... Futebol é coisa para macho. Mas, Paulo, nunca deixaram de ser viram a Marta jogar bola. Se perguntar para as pessoas que trabalham lá, para qualquer outra pessoa, vão ver que a cobrança existe. O que não existia era cobrar aqui e vir para cá e expor na imprensa. Isso nunca existiu. Porra, eu tenho que me lembrar disso. Essa pergunta aqui eu vou tentar... Isso nunca existiu. Entendeu? A gente sempre cobrava e ficava ali. Eu acho que isso, inclusive, funciona muito mais. Os jogadores falam isso. Os jogadores que eu conversei, que não fazem mais parte do Remy, conversei de novo e falaram, não, cara, assim, comigo sempre foi muito certo, concordo ou discordo, eles foram muito corretos. Tô dando gente que não está aqui. Que já não está mais. Que não está mais. Não, tanto é que todos os que passaram aqui que voltam
ou com o time que vai ser nosso adversário, o adversário do Paysandu, fazer questão de entrar em contato, de procurar e tal. Eles deixaram uma admiração pelo clube e pelas pessoas que gerem o clube. E isso é positivo, cara. Hoje, se a gente resolver contratar um jogador e for pegar a informação, qualquer profissional que passou com a gente nos últimos 3 anos, ele vai pegar em 95% das vezes, vou deixar uns 5% de margem de erro, porque toda unanimidade é boa. Então, se 95% das pessoas que eles forem falar, que passaram aqui, vão dar boas referências, e isso vai facilitar. O Brenner falou com vários profissionais e veio para cá por causa disso. Falou, inclusive, com o Pipão, que não estava aqui ainda. Que não estava aqui, mas que tinha uma boa referência. Então, tu imaginas que isso acaba sendo, por a gente tratar eles com respeito, com zelo. E assim, cara, muitas das vezes, o dentro de campo, ele sofre interferência do fora de campo. E a gente procura dar suporte. Teve o episódio do Eric, que é um episódio familiar, que em tese não tem nada a ver com o Clube do Remo. Mas nós demos o apoio dentro daquilo que era possível, dentro daquilo que era necessário para ele, no período que ele ficou preso. A gente deu apoio para a família, entendeu? A gente procurou, obviamente... Não fazendo juízo de valor. Não fazendo juízo de valor, era o termo que eu ia usar, mas ele é um profissional do clube e tem uma família, e a gente procurou dar um apoio. Exatamente. E aí ele resolveu o problema dele lá, enfim... acertou lá, cumpriu o que tinha que cumprir e vida segue. Mas não entrando no mérito do motivo, né, que eu tenho a minha opinião formada também a respeito disso, mas não vem ao caso agora. Mas nós procuramos dar um suporte, porque é um atleta e um profissional do clube, assim como aconteceu com outros que tiveram problema familiar, perca de entes queridos, nascimento de filho, e ninguém sabe, mas a gente dá o suporte. E teve mais, não teve? Teve várias situações. E a gente vai dar o suporte. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa também mostrar que a gente se preocupa com o ser humano, não só, até para cobrar. Inclusive para cobrar. Mas então a gente sempre procurou isso. E talvez por isso, por ter essa preocupação, esse zelo, passe um pouco dessa forma de bonzinho. Mas na hora de cobrar dentro de campo, a gente cobra. E por isso, de tu fazeres tudo isso, tu também te decepciona muito? Às vezes sim, porque a gente espera também que há a reciprocidade. Às vezes aquela entrega, aquele algo mais e tal, né, que é necessário dentro do futebol, às vezes faltou. Algumas vezes faltou. E quer atender também não tem problema. Não, podemos seguir. E tem uma coisa que eu acho que ficou em mim, que tento ser mais, que é, tu vê vários jogadores, a torcida chorando sangue, desculpa, sendo anunciado, sorrindo, executivo, como quem diz, tá vendo? Aqui, vida que segue, vocês fiquem aí com a dor de vocês. Óbvio que também não é para os caras ficarem 6 meses parados, mas... No final das contas, quem sofre as consequências somos nós que ficamos. Exatamente. É aqueles caras que estão aqui há mais tempo que moram aqui no Pará e os estatutários. E a torcida, né, cara? E a torcida, óbvio. Não, mas eu digo, falo do lado daqui do balcão. Uma coisa que eu falo do Remo e que tu ainda não conseguiu, tem muita fonte, irmão. Parece a Indaiá. Cara, eu odeio isso. É uma das coisas que eu mais me estresso, é isso. Mano, é assim, tem uma reunião com 3 caras, todo mundo sabe, não é possível. Não é possível. Mas isso é uma coisa que tu tem ciência. Eu combato pra cacete isso, cara. Combato pra cacete, mas eu não consegui ainda. Mas eu espero um dia conseguir. Olha que eu, às vezes, até usufruo disso. Mas eu já inclusive, quero te dizer, inclusive, que às vezes a gente já conseguiu detectar algumas fontes de saída. E começou a cortar do ciclo de informação. Por exemplo, às vezes é o cara da passagem, que emite a passagem do jogador, não é nem da reunião, às vezes contratação. É do staff do às cara. vezes é do staff do cara. Às vezes é alguém da parte dos exames médicos e tal. Mas tem muita coisa que não é relacionada à escalação do Remo, eu sei com 4 dias. Pô. Isso, quem é relacionado, a escalação no treino, isso não existe, cara. Porque muitas das vezes tem uma estratégia por trás e acaba vazando. Não, ou então o cara testou. Esse bicho é louco, ele vai... Não, cara, foi o treino de terça. O jogo é domingo. O cara tá testando uma formação. Mas isso é uma coisa que... Sim. Tá. Não, isso eu acho que atrapalha, inclusive, tá? Pois é. Quem acha que tá ajudando, e aí como tu falaste. Vaidade, né? Eu gritei porque eu gritei. Quem acha que tá ajudando o cara interno, ele tá mais atrapalhando. Obviamente que a imprensa tá no papel dela divulgar. Eu vou sofrer, mas se mudar... Eu tenho um membro, João Paulo, membro do canal, ele fala assim, a torcida pede profissionalismo, a imprensa pede profissionalismo. Esses caras não durariam 10 dias com profissionalismo. Todo mundo ia ter piti, ia ter coisa. É bem isso. Ele fala. É isso. Eu concordo com ele. Eu vou tentar acelerar porque tem algumas coisas assim. Temporada 23. Vocês imaginam que ainda estão lambendo as feridas, fazendo autoavaliação, pelo amor de Deus. Com certeza. E a autoavaliação é tu, o fulano e tal. Em que pé está
O planejamento para 23, já começou a planejar? Cara, a gente finalizou já o processo de negociação com os atletas, né? O que tinha que se tratar foi tratado aí. Existe ainda um atleta em tratamento no clube, que é o Leonan. Né? A gente entende que enquanto ele não ficar bom, ele vai continuar aqui vinculado, né? Óbvio, né? A gente tem que entregar ele de volta para o mercado em condições. Mas há um entendimento de que a gente fechou esse ciclo de negociações e com êxito. Né? Conseguimos boas negociações. A gente conseguiu construir um caminho que vai fazer com que o Remo entre ano que vem tudo ok. Nós vamos pagar ainda algumas parcelas até o final do ano, com alguns recursos que estão previstos de entrarem, mas a ideia é fechar 2022 sem dever ninguém. Esse é o objetivo nosso. Ou se ficar devendo é pouca coisa, de um ou outro acerto que não foi possível de ser feito. Agora, com relação ao planejamento, nós já iniciamos a trocar impressões sobre possibilidades. Tá. Né? Mas ainda não partimos para negociações mais concretas. Eu já vi até saindo na imprensa especulação de nomes. Tu viste na imprensa até cavada já, né? Já, cavada. Os zagueiros que passaram aqui em 1990, né? Mas enfim. Jogador que virou craque depois, porque aqui era xingado no alambrado. Mas enfim, eu já vi. Tu xingaste ele, Fábio? Cara, eu sou torcedor, bicho, eu não vou negar o xingamento. Não, porque ele foi xingado pelos três. Não vou negar. Mas depois ele, porra. Depois comemorei muito com ele, né? Inclusive, foi muito bem, né, no restante da campanha. Lamento que a gente não tenha tido esse outro lado aqui, né? E aí entra aquele motivo, né? Por quê? Né? Aquela explicação. É porque eu acho que nesse caso específico, o estilo dele não é o estilo que o paraense, se gosta de paraense. Dificilmente tão ganso daria certo aqui, né? Não, eu tô falando do outro 10 do Santos. Eu sei, a gente tá falando do Giovani, mas eu tô pegando o exemplo do lugar. Ele seria tão vaiado quanto o cara que levou pra ele. Mas sem dúvida. Eu acho que dificilmente ele daria certo aqui porque a característica não cabe. Mas voltando aqui à tua pergunta. Desculpa, que eu não pude. Nós ainda não temos nenhuma definição concreta, não iniciamos nenhuma tratativa, nenhum profissional foi contactado pelo clube. Mas o macro está definido? Não, mas já definimos algumas características de treinador, que a gente acha que é o mais interessante, característica do executivo, entendeu? A gente vai tentar conciliar aí um pouco mais disso, de ser um cara mais duro. E ligado ao clube, que já pode ter passado. Não, cara, tipo o coordenador técnico. É possível, o coordenador técnico está cogitado isso. Cogitado. Inclusive para esse cara chegar para esse bicho e meio que fazer esse cara entender o que é o Remo. E não é o que é o Remo, aquela história do Remo glamouroso. Não, mano, é assim. Tem cobrança, é assim. Tu se faz tu fizer, tu é Deus. Tu é carregado, tu não vai pagar conta quando tu sair à noite, vão abrir as portas para ti, vão te dar até cerveja. Agora, se o time for mal, meu irmão, os caras vão te cobrar, vão te jogar cerveja, vão ameaçar a tua família pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim. Mas inclusive, o cara dizer, não quero, tá bom, não quero, beleza. Mas o cara tá ciente que o negócio é intenso. E até porque... Resguardado as proporções é como jogar no Flamengo e Corinthians. Resguardado as proporções de tamanho da cidade. Deve ser assim, no Vitória deve ser assim. Sim, eu tava conversando como todo mundo, o pessoal, Paulo, qual é o maior time? Cara, você falar de grandeza, eu vou falar pro cara do América de Natal, que subiu agora, que aquilo que aconteceu é de time médio? De time pequeno? Né? Meu irmão. Que coisa linda, né? Mostrando a torcida ali no acesso. Se for o oeste aí tudo bem, aí não tem condições. Então eu acho importante, porque assim, nessa função, e eu nem vou usar o rival, porque pode ser que até a entrada no G8 estava dando certo. Dependendo do que aconteça, vai passar, tudo tá errado também, não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que essa relação do cara também saber o que é, para esta função de proximidade com o jogador, com o campo. É interessante. Mas assim, deixando bem claro, por exemplo, esse ano, a gente tinha um pouco isso. Muita gente não sabe, mas o Galvão chegou a jogar no Remo. Não, eu sei. E tinha uma relação com o futebol paraense e sabia o que era Remo também. Então, quando houve essa definição do perfil, a gente levava isso em consideração. Levava, inclusive, um pouco a vivência. E o que eu falava... jogou 8 anos de Série C também. Mas e aí o que eu falava, entrar a minha opinião, que sim. Mas acho válido, sim. Acho que a gente está, para o coordenador de futebol, é um pouco mais desse perfil, e para o executivo é muito mais a questão do relacionamento, casado um pouco, eu acho, com essa questão da gestão do dia a dia. Da gestão do dia a dia. Que se esse cara que conhece o Remo pode, inclusive, somar ajudá-lo, né? Mas eu acho que isso é válido.
E o treinador, a gente ainda está aí analisando aí o perfil, mas assim, cara, eu tenho claro na minha cabeça, a torcida do Remo não aceita um treinador que jogue só no reativo, que monte as 2 linhas plantadas atrás, que jogue por uma bola. Não é isso que a torcida quer. Eu acho que se começar a pintar resultado, ela aceita. Acho que não, cara. Opa! Acho que não, é só tu Para subir, se eu começar a ficar com primeiro, segundo lugar, mas tudo bem, é uma opinião. Eu acho que não, porque mas sofre tu muito, vai né, nesses jogos assim. Tu vai dar tempo Fluminense e Corinthians cara... aí. O Corinthians teve 20 e poucos por cento de posse de bola e foi 2-2. O Pereira no Remo. A torcida do Corinthians odeia o Vitor Pereira. Não, a torcida do Corinthians odeia, já ameaçou ele. Mas eles no campo a diretoria entendem. Sustenta. E no campo a torcida dá o apoio. Não, dá o apoio. Que mas aquilo eu digo... que a gente falou do estádio, eu senti uma diferença no estádio. Sim. Então tu acha que o cara que vem é para botar o time para jogar? Perfeito. Pergunta que eu tenho que fazer em cima. Um time propositivo, um time que quer, demanda mais tempo. Você fazer esse estilo de jogo demanda mais tempo, né? Criar jogadas é muito mais difícil e demorado do que botar a bunda no chão. Se começa a não dar certo, aí entra a questão da paciência. É isso. Que é um problema. E é por isso que a gente às vezes é criticado. A gente sempre dá um tempo de maturação de qualquer trabalho. A gente procura olhar o todo. Se tu for analisar, muitas das vezes, na visão do torcedor, e eu respeito a visão do torcedor, enfim, de boa parte da imprensa também, a gente fez trocas tardias de treinadores. Na nossa visão, a gente estava dando tempo de maturação, porque a gente entendia que aquilo ainda poderia ter um resultado. Em alguns casos, na B... Faltando 3 rodadas. Mas ali, cara... É porque ali não tinha o que fazer. Tinha que fazer algo. Tá. A única coisa possível de ser feita ali, para ver se estava uma sacudida, era aquela. Ali naquele momento. Até então, o Felipe tirou da lanterna e botou em 8º lugar. Para mim, é o melhor treinador da tua gestão. Era o mínimo que a gente podia fazer, era tentar ir com ele e conseguir o objetivo, que era permanecer, entendeu? Eu te entendo. O cara tirou da lanterna e colocou na 8ª posição. Aí ele já não prestava mais depois? E para mim, a melhor coisa do esquema dele era o que a torcida batia pra cacete, que era a história do falso 9. Sim. Quando ele resolveu fazer o time da torcida, ela fez assim, ó. Que ele meteu o Neto. Não, era pelos nomes que ele tinha disponível também. O falso 9 também passou a não render mais. Os nomes caíram de rendimento, os G2 e tal, enfim. Mas aí é o cara, né? Mas tudo bem. Mas aí ele tentou outras pessoas na função e também não funcionou. Então também tu tem que te adaptar, e o Felipe tinha essa visão. Podia o Neto certo dar certo, né? O Neto bom podia ter rendido melhor, porque olha aí o que ele tá fazendo. Tá no Cruzeiro, né? Fantástico. Cara, ninguém discute os números, é surreal. Mas aí só vem aquilo que a gente já falou. Não, mas então as escolhas estão certas, mas às vezes não há um elogio ao scout. Eu fui procurar com a galera da Central da Série C e falou, Paulo, a melhor contratação desse período é esse rapaz que veio que a gente trouxe. Mirassol. O Neto Moura. Cara, esse moleque joga muita bola. Porra do cacete. E o outro? O outro Neto. Tá. Depois eu pego o telefone. E o outro Neto, inclusive, foi ajudar a gente verdadeiramente na Copa Verde, né? Dava uma fogueira ali na frente, uma fumacinha lá na frente, mas ele foi ajudar mesmo na Copa Verde, fez bastante gol. Copa Verde foi decisivo. Não, mas eu estou dizendo assim, então o cara não deu certo, não foi a contratação que foi errada. Há essa diferença. Se ele está dando certo. E não vai me dizer que o Cruzeiro não é time de massa, né? Porra! O nível de cobrança lá é tão grande. Na B, principalmente. Sim, continuando. Então tu já tá. Tu falaste uma coisa na tua coletiva que tu vai querer um perfil brigador de jogadores. Talvez tenha sido isso. Mas uma das coisas que distorceu um pouco. Tu ainda tá com essa ideia? Cara, assim, talvez eu precisasse ter me explicado melhor. Pronto. Presta atenção. Não é que ele vai jogar bola. Não, óbvio. Porque senão vai de encontro ao que tu acabaste de falar, de propor. Não. Veja bem. O que é que eu quis dizer ali, que talvez não tenha sido compreendido? Eu achei que todo mundo ia entender o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quer dizer o seguinte, nós tivemos um foco esse ano, e é indíscutível que a gente trouxe um time técnico. Nós trouxemos um time técnico. Se for analisar os últimos anos, a carreira desses atletas e tal, são jogadores que tecnicamente estão acima da média até da competição, da Série C. Só que a Série C, ela é feita com
alguns guerreiros também, uma conjunção de fatores. Não é que a gente vai abandonar a característica do jogador que joga bola, que é técnico. Todo time tem que ter. Nós tivemos quando nós subimos. E a 2 era um cara técnico. Que também pegaram no pé dele, que agora é capitão lituano, meu Deus, esqueci. O Lucas Siqueira, pô, ele era extremamente técnico. Extremamente técnico. Nós tivemos algumas peças tecnicamente do nível bom. O próprio Marlon na lateral esquerda, sempre muito técnico, cruzava bem as bolas, tinha uma boa qualidade de passe, nível de assistência dele ali naquele momento ainda foi muito bem. E nascer, não sei, internamente. Sim, na bola, pegava no pé dele, na minha humilde opinião, além da conta. Eu acho que ele, do que se pediu, ele entregou. Agora. Não, claro. Eu concordo contigo. Mas eu estou dando o exemplo do time de 2020 que a gente subiu, que é uma boa referência, porque a gente conseguiu o objetivo que era subir. Né? Então, a gente tinha algumas peças que tecnicamente eram acima, mas a gente tinha alguns guerreiros que entregavam bastante. O Hélio era um na ponta direita. O próprio Charles, que decidiu alguns jogos, mas ele era um cara muito intenso, guerreiro, o cara que ia e voltava, que marcava, que dava o sangue, que arrastava a bunda no chão. Então eram algumas peças de bola. Muito bons, mas assim, guerreiros. O Ricardo funcionava bem na direita, na lateral, porque o Hélio fazia esse revezamento com ele. Então quando o Ricardo ia, ele vinha. O próprio Bruno Alves pouco tem essa característica. Em alguns jogos que os dois estavam bem, eles conseguiam fazer isso bem. Mas assim, a gente subiu com o Hélio, e não tinha nada assim também de excepcional no Hélio. Não era um craque de bola, mas era um cara que tinha uma entrega muito grande e tinha resultado ali por conta disso. Agora, quando eu falei disso, de ter jogadores mais guerreiros, é nesse sentido. É aqueles caras que rala a bunda mesmo, não é o cara que fica esperando mais a bola no pé, que tem uma boa técnica, mas fica esperando a bola chegar. Eu acho que não fica participando. É nesse sentido. Que era só isso. Não é só isso. É ter uma mescla, ter mais isso do que a gente teve esse ano. Eu acho que esse ano faltou alguns caras que tivessem mais essa característica em campo. Tu acha que nas contratações, eu ouvi isso de um cara que eu respeito, ele falou, Paulo Remo é mono. Ele só tem uma linha, se tu tirar um cara e precisar de outro, o substituto é igualzinho e tal. Bom, alguém vai falar que o Jean Patrick é ruim? Não. Não, é ao contrário, né? Mas no Remo não ajudou. Não ajudou nada, mas aí eu ia falar e tal. Mas ele era uma outra característica. Aí talvez as pessoas que estavam no comando do time não fizeram as experimentações de forma correta. Aí é uma outra análise. Tá. Mas assim, nenhum dos treinadores pode dizer que a gente não colocou à disposição material humano de qualidade. Há uma responsabilidade que precisa ser dividida. Todo mundo. Tanto do desempenho do atleta quanto do... Se tu chegasse aqui para me falar se a culpa é do Bonamigo e do Guzmão, eu ia dizer que tu estava errado. É diferente do time de 2019, que a gente tinha um time que quando a gente perdeu 2, 3, a gente não teve reposição. Ali a gente sabia que a gente tinha um time. A reposição ali era fraquíssima, baixíssima, entendeu? A gente quase passou, né? Falou até ainda agora sobre isso. Mas a gente tinha um time. Porque aquele time era bem treinado. Era bem treinado, claro. E eu falei uma frase... Mas eu passei o campeonato inteiro sendo cobrado para tirar o treinador. Até as últimas rodadas, se tu for buscar a matéria daquele momento, parte da imprensa, boa parte da torcida, fora Márcio, fora Márcio. Eu sei que tu não lês e tal. As críticas feitas em 2019 estão sendo... Se tu pegar as frases, são iguais. Não tem repertório. Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E não era isso. Não era isso. Só para ir. Sócio torcedor. Dentro de tudo, o teu calo. Cara, é o que está abaixo do que tu imaginavas. Pergunta vou dizer... do cara que odeia. Ele ama, mas ele talvez por amar tanto, é o mais crítico que eu conheço. Murilo Jatene, ao sócio torcedor. Está abaixo. Foi uma das áreas que a gente não conseguiu chegar no nível de excelência que a gente acha que o Remo precisa. Está baixo, isso passa muito pelo parceiro do programa. Nós tivemos 3 trocas, 3 parceiros diferentes em 3 anos, justamente tentando acertar. Não foi por falta de tentativa de acertar, mas ainda não houve um encaixe. Vamos analisar nessa reta final do ano. Os gestores daqui... É porque é uma conjunção de fatores. Tem um gestor interno do clube... O cara era dentista. Não, mas aí é uma outra coisa. Não é porque ele era um dentista que ele ia administrar mais mal o programa. Tá. Veja bem, isso passa muito mais pela empresa parceira do que pela gestão em si do clube. Até porque hoje a gestão dos sócios torcedores do grande clube do Brasil é totalmente externa. O clube não tem nenhuma diretoria. A gente que ainda tem essa característica, entendeu? Então, assim, o parceiro, a empresa
que é parceira, ela traz muitas das soluções que o torcedor reclama. Quais os maiores problemas do torcedor? Vamos lá. Ser só o ingresso, ou seja... Ser só o ingresso e aí ter rede de desconto, etc, que hoje até tem mas é pouco trabalhado e tal, entendeu? É a entrada que muitas das vezes é ruim, o controle de acesso. Muitas das vezes ele não conseguir ter informação correta de forma rápida, se ele está em dia, se ele não está, se ele não pagou, de dar um bug lá na hora e não conseguir entrar. Essas são as maiores reclamações. A gente monitora, a gente sabe. Tem outras menores e tal, mas no geral essas 3 seriam as maiores. As 3 estão relacionadas diretamente à empresa parceira, entendeu? Não é precisava ter mais experiências e tal, mas cara, assim, se tu não está conseguindo fazer o básico, entregar o básico, é até complicado tu tentar ter mais experiência. Esse ano a gente teve mais experiência do que a gente teve em outros anos. Mas não ganharam corpo como poderia, porque o torcedor já estava pé da vida com as outras coisas que ele não estava conseguindo ter funcionário. Mas teve muitas experiências. E neste momento, principalmente, essa receita recorrente seria fundamental. Fundamental. Né? Mas assim, de uma forma geral, a gente teve várias situações no decorrer desse ano. E assim, cara, eu pouco falo isso nas nossas entrevistas, mas eu queria aqui te pedir um parênteses para falar uma coisa. Pode falar. Eu estou sendo avaliado e julgado, e eu dou minha cara a tapa, né, por uma gestão de 3 anos, sendo que em praticamente 1 ano e meio ou 2 anos dela, eu passei durante uma pandemia que quebrou o país. E a gente conseguiu deixar o Clube do Remo funcionando sem atrasar um único mês de salário nesses praticamente 2 anos de pandemia. Eu tenho 3 anos e pouco e eu tive quase 2 anos de pandemia, sem receita de bilheteria, de tabela sem sócio, torcedor, entendeu? E tendo que manter uma folha em dia sem as nossas principais fontes de receita, cara. Nós tivemos que reinventar a origem de receita do Clube do Remo. Então, assim, que me julguem pelo resultado em campo, que me julguem por algumas escolhas e decisões que podem ter sido equivocadas, mas que jamais esqueçam que a gente passou por 2 anos de pandemia aí que quebrou o país, não quebrou o Clube do Remo, entendeu? Quebrou o país, não quebrou o futebol. Eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que nesses últimos 1 ano e meio, tu tiveste que falar isso muito. Então parecia uma desculpa. E não é. Eu estou só dizendo, teve o rebaixamento, tu teve que ir lá e falar, teve não sei o que, tu teve que ir lá e falar. Então, e tudo em momentos que todo mundo estava puto. Então tu podia dizer qualquer coisa, mas o cara ia... Vou contratar o Cristiano Ronaldo, vem. Ele que não vai jogar... Depois do rebaixamento, foi cobrado, e eu entendo o torcedor, uma posição imediata, dias depois do rebaixamento. Pra mim, tu não deveria nem ter falado. Dias depois do rebaixamento. Qualquer coisa que fosse dito ali ia ser frontalmente rechaçado. Só que tinha uma nuance, Paulo, para a gente fazer a análise correta e fria. Não pode ser, não. Não pode ser naquele momento. Primeiro, porque não teve tempo de maturar o que aconteceu. E segundo, porque a gente estava disputando uma competição, Paulo. Imagina se eu vou falar que teve grupo dividido, que teve problema de reta final, que teve isso, aquilo todo. Como eu falei lá, se eu ainda estou disputando a Copa Verde. Falou. Eu falei depois da Copa Verde. Sim. Por quê? Porque eu entendia... Aí o que falaram? Falaste porque ganhou. Ganhou, só quer falar na boa e tal. Mas não foi isso, entendeu? É preciso entender o contexto. Estava no meio de uma competição. Se eu falo o que precisava ser dito ali naquele momento, eu podia perder os jogadores que ficaram. Porque também foram muito machos. Depois do rebaixamento ficar para disputar uma competição, entendeu? E ser campeão, tem que ser muito macho para querer isso. E aí, tipo, não interessa se eu gosto ou não da competição que vem. A parada é certa. E a outra coisa que eu acho, Fábio, é que tu já tens, e querendo ou não, com pandemia ou não, tu já tens anos de gestão. Então, muita gente falou para mim, eu reproduzi, mas assim, mas quando eu peguei, aí o pessoal, não, mas quando tu pegou, legal, mas já dá para falar, mesmo que inclua a pandemia de 2019 para cá. Vai dar, eu falo, né, as mudanças que aconteceram, né? Mas é inevitável, isso é um apanhado histórico. Eu não me refiro tanto como eu peguei agora mais, mas eu me refiro muito do que a gente mudou, que já tem resultado para apresentar. Eu não estou mais aqui falando de que nada acontece por causa disso, aquilo. Não, eu tenho dito, se o torcedor prestar atenção, Paulo, eu tenho dito o seguinte, desde lá atrás, se pegar minhas primeiras entrevistas, eu nunca prometi que em 2 anos, que era o meu primeiro mandato, a gente ia corrigir todos os problemas do Clube do Remo. Os problemas que a gente encontrou o clube, eles demandam tempo. Nós estamos no caminho, mas nós ainda não resolvemos tempo e processo. Mas a gente está no caminho, mas a gente ainda não está nem perto de solucionar tudo. O pessoal acha, início do ano que vem, 0 a dívida trabalhista.
do cacete. Uma grande conquista. Mas Aí, esse não é o único problema do Zera? Ano que vem zera. Obviamente vai continuar existindo um ou outro processo, Paulo. Até porque vai chegar no momento de uma rescisão, e tem um a gente detalhe. pode chegar numa conta que não vai gerar uma demanda. O clube não precisa não ter dívida, ela só precisa ser execuível. Quando eu digo zera, é a vara centralizadora, que já foi um grande fantasma que bloqueava todas as receitas. O que vai acontecer agora? O Paulo vai sair do Remo, a gente não conseguiu entrar num acordo, ou o Paulo achou que o valor que o clube do Remo fez da decisão não é justo, o Paulo tem todo o direito, a lei permite, como qualquer cidadão, de entrar na justiça, e nós vamos discutir lá. Só que agora, a gente não teve zero processo no nosso período. Não, e agora, inclusive, com outra postura para ir lá. Claro. Não é mais o mal pagador. Não é mais o mal pagador. Com credibilidade. E até usando disso, eu vou te dar 2 exemplos clássicos, sem citar o nome do atleta. Mas assim, no período da pandemia, a gente teve um acordo que a gente fez com os atletas de redução de valores pagos. Eu me lembro de você falar isso para mim. Houve esse acordo. E aí, a gente honrou, todo mundo topou e tal, blá, 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 blá. Agora, para nossa surpresa, teve 2 atletas que entraram pedindo como se tivesse sido forçado a isso, enfim, etc, etc. Tá. De um dos atletas, a gente já conseguiu uma decisão favorável ao clube do Remo, entendendo que o acordo era válido por causa do momento da pandemia. Então, assim, até porque isso foi... não vai deixar de existir a demanda trabalhista, entendeu? Até porque na visão dele, não vou nem entrar no aspecto se foi má fé ou não, mas enfim, na visão dele, ele teria direito. Entendeu? Só que hoje você consegue comprovar. E hoje a gente está muito mais organizado e preparado para trabalhar essas demandas, entendeu? Teu departamento jurídico é bom? É isso que tu quer? É o melhor do Brasil. Eu não vejo. O teu pensamento futuro, não contigo, tudo isso que a gente falou, passa pela tua cabeça que no ano que vem é o ano de eleição, ou seja, vai ser um ano pior? Cara, passa pela minha cabeça que alguns oportunistas começam a surgir do buraco, né? Os ratos começam a sair no momento da crise. Já começaram, na verdade, né? Estão antecipando o processo de eleição. Gente que já teve oportunidade, que já passou pelo clube, que pouco ou nada fez. Gente que não tem credibilidade no mercado, que não precisa ter nenhuma resposta direta e objetiva, porque eu acho que o torcedor já conhece quem são, mas estão vindo, estão colocando a cara, estão querendo mudar o passado, entendeu? Para tentar construir uma nova imagem para o futuro. Mas acho que o torcedor já está calejado. Nós não temos nenhuma definição interna de sucessão ainda. Imagino que a pergunta pudesse chegar nesse sentido. Existe um caminho natural dentro do clube que, obviamente, a gente queira dar continuidade no trabalho e vai encontrar entre os pares que estão no dia a dia alguém que tenha esse perfil para continuar capitaneando o barco. Ninguém faz nada sozinho. O Remo não está assim só pelo Fábio. Tem um grupo de pessoas que se somaram e outras se somaram na eleição e outras que vieram chegando depois, mas que não tem menos mérito por terem chegado depois. Ao contrário, tem bastante mérito também nesse processo. A gente conseguiu criar uma sinergia interna na política daqui que acho que não tinha desde os anos 90. Cara. Pois é, mas tu acha que isso está em risco anos 90. Cara, para 2023? Cara, continua. Eu tenho participado das reuniões do conselho, sempre que convocado, eu tenho conversado com várias pessoas... Barulho vai ter, é isso. Não, eu tenho conversado com várias pessoas que realmente têm relevância interna no clube e essas pessoas entendem que precisa ser continuado o bom trabalho, entendeu? E elas vão fazer parte desse processo. Conversa com o pessoal... E nada contra a oposição, né? Não, nada contra, a oposição é saudável, é salutar. Mas assim, observa, hoje, ainda que algumas dessas pessoas vão se dividir em 2 ou 3 chapas, hoje... O clube está todo unido e caminhando na mesma direção. Perfeito. Existe um foco mínimo de pessoas que já estão fazendo campanha desde agora e, portanto, e que adoraram consideram que fora do G8, tu acha? Cara, dá essa impressão. Dá a impressão que não são remistas, porque vão para a entrevista para falar mal do clube, não é do campeonato nem da direção. Aí fala mal da sede, fala mal da história do clube, fala mal das conquistas, fala mal daquilo que a gente tem orgulho, que todo remista, mas ele acha que falando mal disso, está falando mal da gestão. Chega a ser idiota esse tipo de estratégia, chega a ser burra, mas, pasme, está acontecendo. Ti não, né? Hã? Pra ti não, né? Não, pra mim acaba sendo bom, porque ele acaba chamando um holofote para uma coisa que, enfim, né, o torcedor já tu tá reclamando de uma coisa que eleitoralmente... Mas tô reclamando pensando no clube. No clube, perfeito. No clube, porque é a imagem do clube, a partir do momento que é uma pessoa interna do clube que começa a falar mal do próprio clube, não é do Fábio. Do Fábio ele vai falar e pode continuar falando, porque o Fábio tem tranquilidade com relação às críticas que vierem, entendeu? Uhum. Mas é do clube, da instituição Clube do Remo, que isso não pode acontecer, das nossas conquistas, daquilo que a gente mais valoriza e que a gente tem mais orgulho, que é a nossa história. Hoje virou uma modinha, né? Cara, é muito escroto isso. Atrapalha,
Tabu é uma merda. Aquela série C não serve. E, cara, isso é do caralho. Vocês estão doidos. Obviamente que a gente tem que sempre querer muito mais, mas isso é do cacete, porra. Isso faz a gente ter orgulho de ser clube do Remo. E desde quando isso atrapalha o pra frente? Tu não pode viver de reparo. Viver só de... Não, nem pensar. Ao contrário, a gente sempre busca mais. Tanto busca mais, Paulo, que aí o pessoal fica até puto quando eu falo isso, mas é verdade, cara. Eu tenho que repetir isso. Tem que ser um mantra para as pessoas pisarem no chão às vezes, entendeu? Eu aceito todas as críticas, mas ninguém pode esquecer que em 3 anos a gente chegou em 6 finais. Chegamos, cara. 3 competições nacionais e 3 competições estaduais. Do mesmo jeito que tu fala, chegamos em 6, ganhamos 3, se o cara disser, mas perderam 3, ok, mas chegamos. Tá. Então não pode, porque eu sou acusado às vezes de falta de ambição. Porra, mas que falta de ambição se em 3 anos nós chegamos em 3 finais nacionais? Eu sou da época que eu peguei, como o canal o rival no auge, a década de 90 do Remo, que infelizmente, como era, se fosse 4, o Remo vivia na Série B, A, B, porque aquele time era fantástico e tal. Viu o campeonato de 2005. Paulo, mas tu sabe que aquele campeonato de 2005 é como se fosse a Série D hoje. Mas foi 2005, não é hoje. Então dane-se, irmão, é lá Série C. Então eu acho que essa galera perdeu um pouco a noção. A galera fala muito em remice, que eu odeio esse termo, e pouco em remismo. Tem muita modinha de internet, cara. Muita modinha de internet. É isso que eu te perguntar. Lá dentro... Sabe qual a última modinha que vingou? O Remo só depende dele. E esse é o problema. Essa daí, meu irmão... Cara, o Remo nunca conquistou nada dependendo de resultado de terceiros. As grandes conquistas do clube foram dentro de campo. O Remo perdeu muita coisa dependendo só dele? Também, mas também conquistou muita coisa. Na história do clube. 2020 como foi? A gente caiu só dependendo da gente e a gente não passou só dependendo da gente. Concordo. Quer falar disso? Fala. Mas teve várias situações que a gente ganhou. 2020 a gente subiu só dependendo da gente, cara. Não teve remice. Mas não teve. Então, assim, é isso que eu não gosto do termo, generalizar. Mas eu não gosto de remice, de Flamengada. Que o problema da história do Remo... Não, é porque o pessoal faz um corte aleatório. Mentiroso. Na história do Remo... Ou propício para o que quer falar. Não, mas aconteceu. Essas 2 últimas frustrações nossas, eu me incluo, eu sou torcedor. As 2 últimas frustrações... Não passar de fase esse ano e não ter ficado na Série B ano passado, só dependia da gente, cara. E dói muito mais por só depender da gente. Perfeito. Mas não que isso seja culpa do Remo ou uma característica do Remo. O Remo, historicamente, conseguiu grandes conquistas dentro de campo, dependendo dele. Nós nunca precisamos de tapetão, nós nunca precisamos contar com uma combinação excepcional de resultados para a gente subir de uma divisão e permanecer nela, entendeu? A gente nunca precisou disso, Paulo. Tudo nosso foi resolvido dentro de campo, cara. Tudo dentro de campo, entendeu? Então, assim, é história, entendeu? A gente tem que ter orgulho da história. Então, o Remo, sempre que dependeu dele, ele conseguiu conquistar. E às vezes que ele não conseguiu conquistar, faz parte do futebol. Tá. Não tem nenhum time que ganhe tudo o tempo todo. E eu acho que a gente chegou em alguns momentos num nível agora, e isso eu acho que a gente tem responsabilidade, porque a gente conseguiu arrumar a casa, a gente conseguiu fazer o torcedor voltar a ter esperança de dias melhores, que a gente é cobrado por uma excelência que ainda não é possível ter. Mas é melhor, eu acho, inclusive. Cara, é bom porque subiu o sarrafo da cobrança, mas é ruim porque é uma excelência que o clube ainda não pode ter. Nós ainda não estamos prontos para as grandes conquistas. Tem muita coisa para arrumar na casa, meu irmão. Isso. Tem muita coisa para arrumar aqui. O Remo ainda deve quase 30 milhões, somando dívida tributária com dívida civil. O Remo ainda tem uma série de coisas para organizar internamente de processos. A gente já tem que melhorar a nossa estrutura. Tem várias coisas que precisam melhorar, cara. O Baianão ressurgiu, mas ele precisa continuar. Precisa, é contínuo o processo de melhora e evolução. Se tu olha o Baianão, tu vê, aí, gente, já vai ter que gastar aí. Pronto. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa olhar e perceber que muito já se fez, mas ainda tem muito para se fazer. E por esse muito a se fazer é que a gente ainda está sujeito a ter altos e baixos de esportivo ainda. E no futebol, muita coisa certa dá errada no final, muita coisa errada dá certa no final. Né? Fábio, para a gente terminar, CT tá ok, tudo dentro do ano que vem já dá para voltar a usar? Na verdade, Paulo, a gente não usou esse ano não por problema no CT, foi problema da ponte, cara. Não, perfeito. Na Série B ano passado a gente treinava. Não, já tem uma previsão até o final do ano. Porque isso atrapalha o gramado do Baianão, que na B tava bem melhor, né? Tava bem melhor. Tá, bastante. Mas vai ser usado por profissional e base já? Ou só a base e o feminino já está usando mesmo com o problema da ponte. Era isso que eu já está usando, a base feminina está treinando lá. O sinal tem final do feminino. Só que há pouco mais de um mês,
como já tem a perspectiva da ponte ser liberada ainda esse ano, nós iniciamos uma intervenção no gramado principal. É isso que eu queria saber. Está em andamento, Mesquita com a equipe lá de agronomia, todos os colaboradores do Clube do Remo, está sendo mexido para que quando se represente, muito provavelmente essa representação deve ocorrer em dezembro. Essa é a estimativa porque o Campeonato Paraense tem um indicativo, não é uma definição, mas tem um indicativo de começar na primeira quinzena de janeiro. Se não aparecer mais 2 Copa Verde, assim, do nada. Do nada. Mas enfim, tem um indicativo de começar na primeira semana de janeiro, né? Na primeira quinzena, desculpa, de janeiro. Mas a gente vai estar com o gramado pronto. E o Bainão, né? Ainda vai fazer alguns jogos agora do 20, alguma coisa do feminino. Também, eventualmente, a gente está sendo sondado para alguns aluguéis. Se for necessário, a gente vai fazer. Mas em outubro, a gente fecha o gramado do Bainão para a reforma, para estar pronto para janeiro, estar adequado. Vamos fechar durante o mês de outubro. Mas até outubro, ali, meados de outubro, deve ficar, porque a gente ainda vai ter algumas competições. O Sub-20, além do Paraense, que decide agora domingo, ele vai ter a Copa do Brasil Sub-20. Tem a questão do feminino, que vai precisar fazer alguns jogos lá, não todos, mas quando chegar nos jogos decisivos, a gente traz para o Bainão. E tem, eventualmente, aí alguns aluguéis. Quem quiser alugar de algum time que esteja disputando aí a segundinha do Paraense, a gente aluga, não tem problema. Pagando o valor que é pedido, a gente aluga, até porque a gente vai mexer no gramado. Então é um momento que dá para alugar. Da feita que a gente ajeitar o gramado, aí ele vai ficar à disposição do Clube do Remo. Aí ano que vem a gente suspende os aluguéis e fica só à disposição do Clube do Remo. Só para terminar assim com... Tu já pensou em nome do teu treinador e no teu gestor? Não que tu decidiu, tu pensou em nome? Não, já. Mas tu já chegou a falar com alguém? Não, ninguém foi contactado, já se pensou em vários nomes, já dialogamos com algumas possibilidades entre nós. Mas tu tem um preferido mas ainda não, já? Cara, eu tenho um preferido meu, mas não necessariamente a gente vai conseguir trazer. Mas tem um treinador preferido. Executivo ainda não tem um preferido ainda não. Mas e coordenador, pelo que tu falou, não, esse perfil tá dentro. Tá dentro, o perfil que tu falou tá dentro daquilo que a gente tem discutido. Legal. Aqui internamente. Um cara mais ligado. Isso, que tenha já tido algum vínculo em algum momento, já tenha passado pelo Remo, seja como treinador, como jogador, que tenha tido algum relacionamento aqui anterior com a gente. Porque já tem uma identificação. Liderança, né? E que, inclusive, muitos desses que já passaram, eles acabam acompanhando, né? Então, pegar essa turma que tem esse vínculo, que tem algum vínculo nesse sentido. Tem uns que eu falo ainda, de papos lá atrás, o cara fala como joga o time, pô. Impressionante. Então, a gente deve buscar alguém nesse sentido. Ou atleta, ou treinador, que tenha passado por aqui. Só para terminar mesmo. Que aí eu passei batido, a gente foi conversando, mas eu acho que a gente trocou uma ideia sobre muita coisa que na maioria das vezes não rola. Eu tenho uma opinião de que tem que mudar as lideranças, inclusive do time, porque não deu certo, tu falaste. Mas também eu sei que não vai dar para contratar 75 pessoas novas, apesar que esse ano depois do ajuste, talvez seja o ano que vocês comecem com mais contratações, né? Sim. Depois do ajuste. O 19 foi o principal, porque tinha 2 atletas. Aí a gente contratou muito. Aí depois disso a gente diminuía esse volume. Mas talvez esse ano sim. Nós vamos ficar com quem tem contrato longo. Vinícius, Curuá, Pingo, Pedro Senna. Estou falando dos profissionais, os outros 2 goleiros e tal. Aí tem toda uma garotada que tem contrato. Garotada tem que começar a dar alguns. Porque pode precisar dela, né? A oportunidade, ela tem acontecido no campeonato estadual. Perfeito. Esse ano a gente subiu, tinha 10 garotos fazendo parte do grupo. Perfeito. Inclusive, esse treinador que a gente vai trazer, uma das conversas que a gente vai ter com ele, é nesse sentido, é tentar que no estadual, especialmente, não precisa ele tenha aposta nele. Tanta aposta de fora, que a gente possa fazer algumas apostas locais. Que a gente traga alguns que já são para resolver e tal, consolidar, mas que a gente crie até um percentual de garotos que tenham que jogar ou entrar todo jogo, entendeu? Criar uma situação para gerar vitrine. A gente tem amadurecido essa ideia aí e acho que vai entrar na pauta de discussão com o treinador. Mas da galera que saiu, vai voltar nego? Alguns sim, mas são poucos. Esse ano, fora esses que já estão, tu incluíste os 2 goleiros, tu incluíste... eu incluí alguns atletas que têm contrato longo e tal. Não, estão já renovados. Então eu tô confirmando. Já existem aí 2 ou 3 aí com pré-contrato que eu não posso anunciar, mas é pro ano que vem. Mas para a próxima temporada. Mas de retorno ou novo? Retorno. E existe mas tu pode dizer de que posição? Não, mas quem vai matar? Tu é muito esperto.
Tá. Mas então... é para frente ou para trás? Ou é no meio, né? Ou é no meio. Nem para frente, nem para trás. Então pronto, beleza. Mas e uns 2 ou 3, e tem outros aí, que a gente também tem a intenção e tal. Treinador. Mas eu acredito que remanescentes, fora esses que tem contrato longo. Perfeito. No máximo uns 6 ou 7. Que somados com o que tem aí, a gente vai ficar com uns 10, 11. Aí deve subir uns garotos e deve trazer aí no início da temporada mais uns 10, sei lá. Aí essas decisões vão passar também pelo treinador. Durante obviamente. A Copa o Remo já vai estar treinando? A Copa vai entrar em dezembro, né? Então provavelmente sim. Né? Meio a meio. Se o campeonato confirmar, a segundinha termina final de outubro. A ideia da federação, já conversei informalmente com eles, é fazer congresso técnico logo no início de novembro. Nos primeiros dias de novembro fazer o congresso técnico. Se isso acontecer, 60 dias dá justamente na primeira quinzena de janeiro, entendeu? Então dá certinho esse prazo. Se isso caminhar como está se desenhando, como está sendo conversado, a gente tem condições de se apresentar na primeira quinzena de dezembro. Portanto, ainda durante a Copa. Para ter tempo, né? Aproveitar o que é Não, ruim. A média de apresentação nossa é sempre de 20 a 30 dias. Como está a tua relação com o presidente da FPF? Cara, ela iniciou de uma forma interessante, a gente teve algumas boas conversas. Tenho visto aí muitas críticas com relação à situação da Copa Verde, eu tenho as minhas também, já manifestei. Mas assim, o Ricardo, ele sabe que ele precisa demonstrar para fora que ele não é um representante do Paysandu na federação, e sim que ele é um presidente que represente todos os clubes filiados. Isso vai ser o grande desafio dele para se consolidar como uma liderança. Eu tenho conversado com ele, tem sinalizado muito que ele entende isso, que ele vai fazer todo o esforço para que isso seja concretizado. Mas só o tempo vai dizer se ele vai conseguir. Mas tem sido uma boa relação inicial? Não, tem tido abertura, inicialmente tem sido, mesmo sem eu ter apoiado ele, mas imediatamente, quando saiu o resultado, eu liguei, parabenizei, ele agradeceu. Alguns dias depois a gente já fez uma primeira conversa, depois disso a gente já fez mais umas 2 conversas. Pelo telefone até mais do que isso, a gente eventualmente fala um assunto ou outro, não tem relação, obviamente, com o Clube do Remo. Né? Mas, assim, o tempo vai dizer, Paulo, eu não quero aqui fazer juízo de valor nem para o bem nem para o mal, exato. Porque eu acho que está muito novo, muito recente, até porque ele foi reconhecido pela CBF não tem um mês, cara, alguns dias, entendeu? Então, de verdade, começou o mandato dele agora em agosto, aí, meio de agosto. Então, vamos ver, daqui a 6 meses a gente já tem condições de fazer uma primeira avaliação, daqui a 1 ano uma segunda avaliação, mas assim, ele tem manifestado verbalmente, a predisposição tratar de forma isonômica todos os clubes. Porra, meu irmão, que não dá para piorar, né? Também, pelo amor de Deus. Quer mandar um recado para terminar pro Fenômeno Azul? Falar alguma coisa que tu acha que precisa? Você não precisa nem pedir para a torcida, tá? Porque isso... Não, isso nunca precisou. Cara, dizer pro torcedor que eu jamais vou atribuir à torcida qualquer responsabilidade do ocorrido. Acho que ao contrário, acho que as transformações só estão acontecendo porque o torcedor nunca abandonou esse clube, e não falo só do meu período, Paulo. Falo de toda a história recente do clube. Sim. E obviamente da passada também, porque a gente sabe que o Clube do Remo sempre foi o verdadeiro fiel, que nunca deixou de ir para o estádio, né? Sempre esteve próximo, acompanhando e tal, né? Mesmo sem ter alcunha, sempre foi, né? Mas assim, nos piores momentos teve junto. Nos melhores, obviamente, teve junto também. E não foi diferente nesse período. Então, assim, se a gente tem que dividir a responsabilidade desse ano, eu isento a torcida de qualquer responsabilidade. A responsabilidade é da diretoria, dos atletas, da comissão técnica, do staff, enfim. Mas a torcida não tem qualquer responsabilidade, não. E ele só posso me comprometer a, mais uma vez, dar o meu máximo. Eu dei o meu máximo esse ano. Eu não acho que foi falta de esforço. Teve algumas escolhas erradas que a gente vai procurar corrigir. Mas falta de dedicação, de entrega, de cobrança de esforço, o torcedor pode ter certeza que não foi. Autoavaliação foi o máximo. Não, erramos, mas não foi falta de entrega, cara. Não. Eu abro mão da minha vida para estar aqui nesse clube. Não, perfeito. Então, e outra, você erra com boa intenção, que é muito melhor do que errar com má intenção, né? De propósito. Claro. Até porque... Ou por omissão, ou por não se atistar, ou priorizar outras atividades. Caramba, eu tinha isso, uma convicção que só quero o caminho. Mas não fiz. Não, fiz e não é o caminho. E não é o caminho, claro. Não, pois é, não foi por omissão também, entendeu? Não. Eu não deixei de fazer nada que eu achava que era certo fazer. Se em algum momento eu não fiz algo que a torcida queria, foi por acreditar que aquela era a melhor escolha. E normalmente, às vezes, vai ter que acontecer mais vezes. É escolhas, né? E aí a gente não sabe. Nem sempre trocar um treinador resolve, nem sempre permanecer com ele resolve. É uma engenharia que a gente só sabe o resultado lá na frente. Ou
não se sabe o que está acontecendo para chegar aquilo. Vocês sabem que um dia lá atrás eu falei, estou muito de boa, porque quando falaram que esse homem, porque falaram, era o melhor presidente da história do Remo, eu disse, não é. Primeiro porque tu estava ainda iniciando o teu segundo mandato. Eu falei, cara, tem mandato, vocês não sabem o que vai acontecer, calma, e estão jogando para cima dele uma responsabilidade que tu estás pagando agora. E agora eu estou de boa para dizer que ele não é o pior. E eu acho que o final termina assim. A crítica é o que é de crítica. E elogio é o que é de elogio. Eu acho que eu tentei abordar tudo. Aqui a gente não tem a pegada de enfiar na jugular. Não vou ficar debatendo se eu concordei ou discordei. Eu só acho que tu tinha que falar e acho que a gente abriu um espaço para tu falar de um monte de coisa que talvez tu não tivesse tido tempo. Sim. E 20, 30 dias depois, talvez... Não com mais clareza. Talvez o... Como é que tu falou? Que tu falaste, porra, eu falei isso, não é o fim do mundo, tivesse sido entendido. Fábio, obrigado, mano, por ter aberto e conversado pra caramba com a gente. O É Nóis está à disposição. Quando tiver que dar uma no tornozelo, vai continuar, mas pode ter certeza. Não, que eu acho assim, não tem problema. Paulo, tem 2 tipos de crítica que me incomodam. Uma é a de cunho pessoal. Não admito que falem da minha vida pessoal, da minha família ou coisas que possam afetar isso. E 2 é quando é injusto, que caracteriza algo que não está acontecendo, né? Quando é incorreta. Ou quando mas assim, então eu vou ser mais claro, porque senão vai ficar muito aberto. Exemplo, denotar que está roubando o clube do Remo, que junta as 2 coisas. É uma crítica à gestão, que não está acontecendo isso, e é uma crítica pessoal ao meu caráter. E eu provo e desafio qualquer um a citar uma única vez que não é crítica, né? Que me elocupretei do clube do Remo. E outra, não é crítica, né? Dizer que tu é ladrão ou que tu rouba, isso não está longe de ser crítica. A crítica é dizer, tu erraste, tu foste omisso, mesmo que tu não seja. Ok, mas aí é aceito, é válido. E aí, se eu vier, pô, Fábio, tu foste omisso, tu vai dizer, Paulo, não foi por causa disso. E às vezes o cara até fala sem ter a informação completa. Mas, bicho, de resto, cara, eu entendo, eu sou torcedor. Eu sempre tive muito respeito nas minhas críticas como torcedor, mas sempre critiquei os times. Já xinguei muito, já vai torcedor, jogador da arquibancada, já critiquei, enfim. É normal, cara. É do torcedor. Eu sou assim também. Eu sou um dos meus maiores críticos, eu só não verbalizo pra fora. Então pronto. Valeu, dá o like, se inscreve, faz tudo que tu sabe, por favor, para eu poder trazer gente deste garbo e dessa elegância sempre no canal. Valeu, tchau.